1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. As tentações de sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Já reparou como as situações que acontecem na nossa vida ou na vida de pessoas ao nosso redor mostram como nós somos por dentro? O apóstolo Paulo ele vai falar nisso muito bem no livro de Romanos, a partir do verso 18. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Olha que interessante. Essa passagem aqui, essas duas que foram lidas, ela é direcionada para pessoas que conhecem a Deus, não para pessoas que ainda não tiveram conhecimento do que é a natureza pecaminosa. Quando o homem pecou, ele acabou contraindo essa natureza pecaminosa, o mal para dentro de si. Ele virou, como Deus nesse sentido, conhecedor do bem e também conhecedor do mal. Com isso, houve uma ruptura, houve uma separação de Deus. Então Paulo, relatando aqui no livro de Romanos, ele mostra que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. Porque, uma vez libertos por Cristo, nós temos a consciência de que a lei de Deus é boa, a lei de Deus é santa, nós nos esforçamos para fazer, mas existe uma briga dentro de nós. Que Paulo relatou isso lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 até o verso 23, que é a briga da carne e do espírito. Só tem esta consciência quando você é liberto por Jesus, que existe duas naturezas dentro de você. A partir do momento que você sabe que existe essas duas naturezas dentro de você, essa é uma briga que vai ser travada até o último dia da sua vida. Dentro de você, o bem e o mal. Você quer fazer o bem, mas por vezes você acaba fazendo o mal. Algumas vezes você consegue fazer o bem. E o que permite o equilíbrio? Bom, primeira coisa, nós somos libertos pelo Senhor Jesus. Outra coisa muito importante, nós dependemos da graça de Deus para que possamos conseguir fazer o que é bom. Para conseguir fazer o que é correto, para conseguir fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, a partir dessa consciência, você vai enfrentar diversas situações, ou você vai ver situações que outras pessoas passam, que vão manifestar como o seu interior está. Aquilo que aconteceu com aquela pessoa ali, provavelmente é pecado. Ou aquilo ali aconteceu porque ela foi má, ou ela foi abençoada porque ela está seguindo a palavra. Então, a gente manifesta essas opiniões, mas dentro de nós existe essa briga interna. E essa briga, ela só pode ser vencida de uma forma: aquilo que você alimenta mais. Assim como Paulo descreveu no livro de Gálatas, a briga da carne e do espírito, um briga com o outro para que não façais o que quereis. Então, a partir do momento aquilo que você alimenta mais é o que vai prevalecer, é o que vai dominar. Para ficar um pouco mais didático, vamos colocar aqui, porque nós estamos no mundo, hoje em dia existe uma grande abundância de alimentos, mas existem alimentos que são benéficos e existem alimentos que apenas enchem a sua barriga, que geralmente são os alimentos embalados. É claro que nem tudo que é embalado está desprovido de nutrientes, mas aqueles que são fabricados, que não foram gerados na natureza, esses geralmente vão encher a sua barriga, mas estão desprovidos de qualquer nutriente, diferente de alimentos que foram gerados na terra, que foram plantados, regados e adubados de forma adequada. Quando você come
Você às vezes pode estar alimentado, mas não quer dizer que você está nutrido. Porque o alimento, para estar nutrido, ele deve estar composto por vitaminas e minerais. Então, muitos alimentos industrializados, eles estão lotados de conservantes e desprovidos de nutrientes. Então, você pode ingerir esse alimento e ficar cheio, mas não significa que você está nutrido. Diferente de quando você ingere alimentos que foram adubados, que foram gerados na terra, que foi feito por Deus para que a gente administrasse e se alimentasse deles. Então, quando você ingere esses alimentos, você adquire nutrientes para o seu corpo. E nessas duas situações, o corpo ele se comporta de forma diferente. Pare e pensa comigo aqui. Se você pode estar cheio e não estar nutrido. Quando você está cheio de alimentos que são lotados de conservantes, a tendência da sua saúde é decair, ela se fragilizar. Diferentemente de quando você se utiliza de alimentos que estão lotados de nutrientes e que o seu corpo absorve eles. Então, consequentemente, o seu corpo vai estar mais pronto biologicamente para resistir a determinados tipos de enfermidades, determinados tipos de doenças. Agora vamos levar isso para o âmbito da nossa vida. O que você tem alimentado mais? Você tem alimentado mais a sua carne ou seu espírito? Lógico, dependemos dos alimentos para sobreviver. Mas você tem alimentado a sua vida espiritual ou você tem alimentado só a sua vida carnal? Isso vai definir a partir de qual lado você vai vencer. Se você está alimentando a sua parte espiritual ou se você está alimentando mais a sua parte carnal. Essa definição de alimento vai definir quem que vai ganhar. Porque dentro de você, como nós vimos nos versículos anteriores, existem duas brigas, a carne e o espírito. A carne ela tende para o mal. Isso está dentro de nós. Assim como nós que aceitamos o Senhor Jesus, que tivemos um encontro e fomos libertos por Ele, adquirimos a consciência espiritual e queremos aquilo que é de Deus. Então, a partir do momento que temos essa consciência, e a partir desse momento que nós definimos o que nós vamos alimentar mais, já estamos escolhendo um vencedor. Imagina alguém que se prepara para uma corrida para disputar um campeonato. Para um, você alimenta de forma adequada, dá todas as vitaminas e minerais essenciais, e para outro, você dá só comida, ele vai ficar cheio, mas não vai estar nutrido. Quem que você acha que vai ganhar? É justamente isso. Assim é sua carne e seu espírito. Briga dentro de você aí. Mas aí eu te pergunto, você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem jejuado? Você tem cantado louvores a Deus? Você tem buscado estar em contato com a sua comunidade de fé? Você tem estado perto de pessoas que também buscam a Deus? Tudo isso conta. Porque a nossa natureza, conforme descrito aqui, ela revela aquilo que está dentro de nós. Quer vencer espiritualmente? A partir de hoje, se você tem alimentado a sua carne, passe a alimentar o seu espírito. Pessoas que não foram libertas, que não aceitaram ainda Jesus como o único e suficiente Salvador, elas não possuem essa consciência espiritual. Mas você que foi liberto e foi tocado, no qual Jesus te chamou e você ouviu, você tem essa consciência. Essa palavra, Deus está te trazendo para te mostrar que você tem condição de vencer. Mas isso vai depender daquilo que você está alimentando mais. E aí? Do que você tem se alimentado mais? Deus, Ele te chamou e não vai permitir nenhuma tentação ou problema que você não possa suportar. E antes com a tentação ou o problema, vai dar também o quê? O escape. A palavra de Deus está perto de você. Alimente seu espírito e saiba que você vai vencer as suas batalhas interiores. Se esse vídeo foi relevante, eu quero te pedir para que você curta, para que você compartilhe essa mensagem de paz e que você se inscreva nesse canal. Que o Deus de paz abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.